Fala pessoal, beleza pura? Vale a pena utilizar agora o seu FGTS para comprar ações da Eletrobras nessa privatização que foi aprovada pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União. É isso mesmo, pessoal, o governo federal vai privatizar a Eletrobras. Outras pessoas estão dizendo por aí que isso é mais uma estatização, né, do que uma privatização, já que o governo federal vai continuar sendo o acionista majoritário com aproximadamente 45% das ações ordinárias, né, que dão direito a voto. Hoje o governo tem em torno de 70% dessas ações ordinárias e ele é o controlador. A partir do momento que ele tiver menos de 50% das ações ordinárias, ele deixa de ser o controlador da empresa, né? Por isso que é chamado aí de uma privatização, né? Mas o governo vai continuar sendo um acionista majoritário. Pessoal, esse vídeo talvez vai ficar um pouco longo, mas joga na velocidade 2 aí, porque esse vídeo vai ser muito importante. É um movimento diferente que está acontecendo na Bolsa agora. Existem dois exemplos desse mesmo movimento que aconteceu lá atrás, há anos atrás, com a Petrobras e com a Vale, e deu muito certo. Então, mesmo que esse vídeo fique longo, eu te garanto que você vai gostar. Joga na velocidade 2 do YouTube aí, para você não perder nenhum detalhe, tá bom? E fortalece o canal aí, deixa o like, se não é inscrito, já se inscreva, tá bom? Antes de falar da utilização do FGTS para comprar as ações da Eletrobras, que é a ELET3, tá? Lembrando que as ações que serão vendidas pelo governo são as final 3 que são ordinárias, tá bom? Mas vamos falar primeiro aqui da empresa, para você saber quem é a Eletrobras, né? E para ver se desperta algum interesse em você aí para comprar essas ações, né? A Eletrobras, ela foi planejada lá em 1954 por Getúlio Vargas, mas ela só foi criada mesmo em 1961 por Jânio Quadros, né? Ela tem uma capacidade de instalação de 50 mil megawatts, ela tem 28% de toda a produção, de toda a geração de energia elétrica nacional. Ela é a maior geradora de energia elétrica do país, tá? Reforçando uma coisa, a Eletrobras, ela trabalha na cadeia de geração de energia e transmissão. Ela não faz a distribuição, que é aquela etapa final, que é entregar para o consumidor, né, direto nas residências, no comércio. Isso ela não faz. Ou seja, ela gera energia e transmite entre estados e cidades, tá? Mas ela não distribui para o consumidor final. Ela possui hoje 36 hidrelétricas, 10 usinas de energia térmica, 2 de energia nuclear, 20 de energia eólica e 1 de energia solar. Possui mais de 74 mil quilômetros de rede de transmissão. Em 2021, bateu 44 bilhões de reais em receita bruta e desses 44 bilhões de reais, atingiu aí 5,7 bilhões em lucro líquido, tá? E a empresa conta com mais de 13 mil funcionários. As empresas do grupo Eletrobras são Eletronorte, Chesf, Furnas, CGT Eletrosul, Cepel, Eletropar, Itaipu Binancial e a Eletronuclear. E as principais usinas do grupo são Itaipu, Tucuruí, Complexo Paulo Afonso, Xingó, Angra 1, Angra 2, Serra da Mesa, Furnas, Itumbiara, Telespires, Belo Monte, Giral, Sinop, Santo Antônio, Simplício Anta, Complexos Eólicos Pindaí 1, 2 e 3, Usina Megawatt Solar e também Sobradinho, tá bom? Mas André, como vai funcionar a questão do resgate do FGTS aí para comprar as ações Eletrobras aí ordinárias, né? Que é o que interessa aqui nesse vídeo de verdade. Pessoal, o governo federal pretende arrecadar cerca de 35 bilhões de reais com a privatização da Eletrobras. E desses 35 bilhões, 6 bilhões de reais devem vir e podem vir do FGTS dos trabalhadores, tá? Então existe um limite de 6 bilhões de reais, tá bom? Agora vamos tirar algumas dúvidas aqui que todos os investidores terão ao longo do processo, tá? Primeiro, existe um limite para uso do FGTS nessa privatização? Sim, o valor mínimo é de R$ 200
e o máximo de 50% do saldo existente na conta FGTS do trabalhador, tá? Exemplo, ele precisa ter no mínimo R$ 400 na sua conta para que ele use 50% desse valor, que vai dar o mínimo estabelecido, que é R$ 200, tá? Outra dúvida, todos os trabalhadores poderão aplicar metade de todo o dinheiro disponível nas contas do FGTS? Sim, poderão, desde que não ultrapasse os 6 bilhões de reais, que é o limite da utilização do FGTS nessa transação da privatização da Eletrobras, tá? Por exemplo aqui, se um trabalhador possui 100 mil reais na sua conta FGTS, ele pode investir 50 mil reais nesse fundo mútuo que vai comprar essas ações da Eletrobras, tá bom? Agora, se a quantidade de solicitação ultrapassar os 6 bilhões de reais, ele vai conseguir proporcionalmente, ou seja, suponhamos que tem aí 6,6 bilhões de reais de pedidos de compra de ações Eletrobras pelo FGTS, tá? Ou seja, está 10% acima do teto estabelecido, que é 6 bilhões. Ou seja, esse trabalhador poderia comprar no máximo 45 mil reais em ações, mesmo ele tendo 100 mil na conta dele, tá bom? Porque tem que reduzir aí os 10% que foram ultrapassados, tá? Há uma data limite para optar por participar da privatização? Então, desde sexta-feira passada, né, o trabalhador já pode fazer a consulta lá no app do FGTS para saber qual o valor que ele tem, e a partir do dia 3 de junho, né, a administradora financeira já poderá fazer a reserva dele, tá bom? Podem ser usados recursos de contas ativas e inativas? Sim. Quanto vai render o investimento do FGTS na Eletrobras, tá? Isso aqui a gente não consegue prever quanto vai render o investimento na Eletrobras, porque renda variável, ela oscila para cima e para baixo e a gente não tem bola de cristal, né? Mas se tratando de FGTS, ele rende em média 3% ao ano, tá? Mais a taxa referencial, que hoje é zerada, né? A gente até teve aí em se eu não estiver enganado, 2021, o FGTS rendeu 4,52%. Por quê, né? Porque os trabalhadores receberam parte dos ganhos do fundo, né, do FGTS, e melhorou o resultado final como um todo, né? Por isso que foi maior do que 3%. Outra dúvida: quem decidiu usar o FGTS na privatização da Eletrobras fica com o dinheiro preso? Olha, muito importante isso aqui, ó. Como aconteceu no processo de privatização da Petrobras e da Vale, os recursos deverão ficar presos por um determinado tempo, ainda não divulgado, mas que provavelmente será de 12 meses. Ou seja, você pega o seu dinheirinho do FGTS, compra ações da Eletrobras e durante 12 meses você não pode mexer nele, você não pode vender, tá bom? Depois desse prazo, se o trabalhador decidir resgatar, ele não pode sacar esse dinheiro, o dinheiro não vai para a conta corrente dele, ele não pode sacar. Esse dinheiro volta para a conta do FGTS dele e ele vai continuar retido no FGTS conforme era antes. Ah, André, e quando que eu vou poder sacar esse dinheiro? A regra não muda, tá? Se você tiver uma demissão sem justa causa, você saca ele integral. Se você tiver que comprar uma casa própria numa cidade onde você não tem casa própria, você pode utilizar o seu FGTS. Quando você aposentar, você pode utilizar o seu FGTS. Se você tiver um grave acidente e precisar de recurso financeiro, você pode resgatar o FGTS. Se você tiver alguma doença grave, você pode resgatar. Se você é optante pelo saque aniversário, você também pode resgatar, tá bom? Mas lembrando, é muito importante isso. Depois que você vender as suas ações, elas vão voltar para sua conta do FGTS e vão continuar retidas lá, beleza? Quem aplicou o FGTS nos fundos mútuos da Petrobras e da Vale poderá comprar ações da Eletrobras? Então, pessoal, esse movimento que o governo federal está fazendo com a Eletrobras de privatização já foi feito lá atrás com a Petrobras e também com a Vale e deu muito certo. E tem gente que ainda tem dinheiro que foi resgatado do FGTS investido na Vale, por exemplo. Tá? E aqui eles deram um exemplo. Se o trabalhador
pegou 10 mil reais do FGTS na época e aplicou na Vale, né? E hoje ele tem mais 100 mil no seu FGTS, ou seja, ele tem aí um total de 110 mil. Então, ele poderia investir em tese 55 mil, correto? Porém, esses 10 mil da Vale, ele conta para os 50% do possível, né? Que é o target, que é o limite, né? O limitador. Ou seja, mesmo tendo 100 mil hoje disponível, ele só poderia aplicar 45 mil reais, porque ele já tem 10 mil aplicado na Vale, tá bom? Como faço para optar pelo uso de fundo de privatização? Esse tipo de movimento é realizado por meio de fundos mútuos de privatização, que envolve vários bancos, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui quais são os bancos, né? Ou melhor, vou colocar na tela aqui agora quais são os bancos, ó. Rapidamente, se você quiser pode dar pausa aí, mas esses são os bancos que formam o fundo mútuo de privatização da Eletrobras, tá? Primeiro, o trabalhador precisa saber quanto ele tem disponível no FGTS, né? Para isso ele precisa baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal. E o segundo passo é escolher em qual banco ele pretende realizar o investimento e ou se é na própria Caixa, né, econômica, ou se é em outro banco, tá bom? Mas André, deixa eu te perguntar, você acha que vale a pena pegar o meu dinheiro do FGTS e comprar ações da Eletrobras depois de tudo isso que você falou? Pessoal, vamos lá. A gente pode levar em consideração os dois últimos episódios, que foi da Vale e da Petrobras, que deram muito certo, né? Foi muito mais vantajoso ter retirado do FGTS o dinheiro investido nessas duas ações do que ter deixado lá, né? Mas a gente sabe que eventos passados, garantia passado, retorno passado não é garantia de retorno futuro, né? Mas a gente tem que usar os números históricos para nos ajudar a tomar as decisões futuras, né? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o FGTS. Existe um comparativo que foi feito aqui, uma simulação dos últimos 20 anos, ou seja, de 2002 a 2022, tá? Quem deixou o seu dinheiro nos últimos 20 anos no FGTS teve uma rentabilidade de 136%. Ou seja, 10 mil reais lá em 2022, hoje teria se transformado em 23.609 reais. O que dá aí uma rentabilidade de 6,8% ao ano, ok? Grava isso aí, 6,8% ao ano. Já quem investiu na Petrobras em 2002, teve uma rentabilidade de 649% em 20 anos. Ou seja, 10 mil reais investidos na Petrobras em 2002, hoje esse montante seria de R$ 74.936 reais. Uma rentabilidade de 32,4% ao ano, ok? Agora vamos para a Vale e olha só que sensacional. Quem investiu de 2002 na Vale até hoje teve uma rentabilidade de 2.235%, ou seja, 10 mil reais teria se transformado em R$ 233.513 reais, uma rentabilidade de 111% ao ano. Então, os números históricos nos mostram que foi muito mais vantajoso retirar o dinheiro do FGTS e comprar ações aí da Vale e também da Petrobras. Vou deixar agora para vocês aqui uma observação e um alerta muito interessante do Gustavo Moreira, que é coordenador do MBA de Finanças e Mercado de Capitais do IBMEC, tá? Ele ressalta que os trabalhadores têm um incentivo em sacar o recurso do fundo pela baixa rentabilidade, que é 3% ao ano, né? Mas devem fazê-los com planejamento. O que ele diz é o seguinte: o que tem que ficar claro é que quando o trabalhador tira o dinheiro do FGTS para comprar ações, ele está virando um acionista da empresa. Ele estará sujeito tanto aos sucessos quanto aos insucessos da empresa, tá? Quanto aos rumores de mercado. Ou seja, você pode até resgatar 10 mil reais do seu FGTS. Só que você tem que saber que se as ações da Eletrobras caírem, os seus 10 mil reais podem se transformar em 9 mil, 8 mil, 7 mil, 5 mil, 2 mil, tá? Assim como pode se transformar em 20, 30 mil, que foi o que aconteceu com a Vale e com a Petrobras, tá bom? Então é um alerta do Gustavo Moreira aqui, tá bom? Agora, André,
faz pra gente uma avaliação rápida da empresa para ver se vale a pena. Vamos olhar os números da empresa. Então, pessoal, vamos pegar aqui Elet3, que são as ações em questão, tá? Que são as ordinárias. Primeiro de tudo, essa é a valorização gráfica dela. Ela saiu nos últimos 5 anos lá de 11, 12 reais, 11,80, 11,90 e hoje está valendo 44, quase 45 reais, né? O valor exato fechou o pregão a 43,46, tá? 43,46. Ou seja, nos últimos 5 anos, a Eletrobras teve uma valorização de quase 300% em 5 anos. Quase 300% em 5 anos, tá? Números da empresa, vamos lá. Dividend yield nos últimos 12 meses, 1,70%. Não é interessante, tá? Não é um dividend yield interessante. Na verdade, é um dos piores resultados dentro de um ano da Eletrobras. A Eletrobras já teve outros anos que ela teve um dividend yield muito legal, muito bacana. Inclusive 2021, 7,18 e mais atrás, ó, 2012, 2013, 2014, o dividend yield da Eletrobras era muito bacana. Ou seja, a empresa não tem estabilidade, tá, em pagamento de dividend yield. Esse é o primeiro ponto. Um ponto muito positivo aqui, o PVP dela está em 0,87, ou seja, se você comprar ações da Eletrobras, você estará comprando as ações descontadas. Cada ação da Eletrobras deveria estar valendo isso aqui, ó, R$ 50,24, que é considerando o preço da ação versus o patrimônio da empresa, né? Então, se ela está valendo hoje R$ 43,46, você está comprando as ações com 13% de desconto, tá bom? Isso é muito positivo. O PL está um pouco esticado, está em 10%, está em 10 vezes. O ideal seria preço sobre lucro abaixo de 7, mas tá bom, tá aceitável. EV sobre EBITDA, o ideal é abaixo de 6 vezes, mas está em 7 também, tá levemente aceitável. Dívida líquida sobre EBITDA tem que ficar abaixo de 2 vezes e está em 1,82 vezes, então está controlada, né? Margem líquida de 17%, que é muito boa, muito bom. ROI abaixo de 10%, está em 8,5%, aceitável, né? Então a gente vê até aqui números medianos da empresa, né? Alguns indicadores bons, outros nem tanto, mas a gente não vê nenhum indicador extremamente ruim, né? Não tem nenhum indicador, também não tem nenhum indicador extremamente bom, tá? Então a empresa até aqui ela é bem mediana. Quando a gente vai para o payout médio, que é o percentual do lucro líquido que é dividido em proventos aos acionistas, a média dos últimos 5 anos está em 29%, tá? Ou seja, 29% do lucro da empresa é dividido aos acionistas em formas de proventos gerais, né? Que seriam dividendos, juros sobre capital próprio ou bonificações, tá bom? Quando a gente vai aqui agora para a tabela de dívida, a dívida líquida da empresa está em 23 bilhões de reais e ela vale em bolsa 67 bilhões, né? Então a dívida está um pouco alta, mas em relação ao resultado, o lucro líquido que a empresa vem entregando é aceitável, né? Então quando a gente pega aqui esse resultado agora, ó, que é lucro líquido e receita líquida, a empresa teve em 2021 5,6 bilhões de reais de lucro líquido. E o primeiro trimestre de 22 foi muito bom, ela teve um lucro de 2,7 bilhões de reais de lucro líquido, tá? Então, na minha opinião, os números da empresa não são muito bons, mas também não são preocupantes, tá? Não seria uma empresa... Se eu tivesse que tirar recurso próprio, um recurso que está na minha conta corrente, André, você compraria ações da Eletrobras? Não, eu não compraria ações da Eletrobras. André, você tendo dinheiro no FGTS, que rende 3% ao ano, você acha interessante comprar ações da Eletrobras? Para o meu perfil, que gosto de assumir riscos e não tenho problema em ver as ações perderem valor para que no futuro possam recuperar, e para mim que invisto em longo prazo, eu invisto para daqui 10, 20, 30 anos, que é o que aconteceu com a Vale e Petrobras, tá? No meu caso, no meu perfil de investidor, sim, vale a pena retirar recurso do FGTS e comprar ações da Eletrobras, tá? Pelo principal motivo, tá? A Eletrobras é uma empresa lucrativa.
2018, 19, 20, 21 e provavelmente 22 a empresa vai continuar dando lucro líquido positivo. Então, eu não invisto em empresas que dão prejuízo, tá? Eu não tenho nenhuma empresa no meu portfólio que dá prejuízo, nenhuma delas. Eu não tenho Oi, eu não tenho IRB, eu não tenho Cielo, eu não tenho nenhuma empresa que fecha um ano contábil no vermelho, tá? Então, a Eletrobras, ela atinge o principal pilar na minha tomada de decisão, que é ser uma empresa lucrativa, tá? Então, na minha estratégia, sim, vale a pena retirar o seu recurso do FGTS e comprar ações da Eletrobras. E se você gostou desse vídeo em algum momento, deixa um like, se inscreva no canal e deixa um comentário aí sobre o que você vai fazer em relação a essa movimentação agora da privatização da Eletrobras. Você vai usar o seu FGTS para comprar ações da Eletrobras ou não? E qual é a sua opinião sobre todo esse movimento que está acontecendo, tá bom? O meu nome é André Silveira, eu sou o colecionador de ações. Foi um grande prazer ter você aqui. Fique com Deus, um grande abraço, tchau!